Então, como eu falei anteriormente, esse momento nosso aqui é para a gente ouvir histórias e se inspirar, como a Natália fez tão grandemente. E agora eu estou aqui com a Sinara, que vai falar um pouco para a gente sobre a sua trajetória, né? Você, com certeza, com mais de 30 anos de mercado, tem muita história para contar. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou na sua trajetória? Eu acho que o primeiro desafio que eu enfrentei foi quando eu fui escolher o meu curso, né, de graduação. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi engenharia química, porque eu sempre gostei de química, né? Eu me dava bem na escola, tirava nota boa. E aí vem o meu pai, o senhor Joel. O senhor Joel, ele trabalhava, engenheiro metalúrgico de produção, trabalhava numa siderúrgica, na cidade que eu nasci, e falou, não, lá em 88, não, engenharia para mulher não é bom, isso não vai dar mercado e tudo mais. E aí, minha mãe, da área de saúde, enfermeira, aí eu acho que ele pensou no DNA, né? Juntou um DNA com outro, e aí ele foi e trouxe para mim um prospecto sobre a farmácia, porque ele formou em Ouro Preto e ele tinha namorado uma farmacêutica. Ele conhecia um pouquinho e trouxe para mim. Aí eu olhei, li, não tinha internet, né, na época, isso não era normal. E aí eu falei assim, é isso aqui que eu quero. Só que eu quero a parte da indústria. Esse negócio de análises clínicas, ficar lá na drogaria vendendo medicamento, né, fazendo assistência, isso não é para mim. Então, eu tinha isso na minha cabeça. Na cabeça da minha mãe, ela queria que eu fosse médica, tá? Só que eu não tinha nenhuma afinidade com médico. Eu nunca gostei desse negócio de assistir paciente direto. E aí, minha mãe... Aí eu fiz o vestibular para farmácia, né? E, no terceiro período, minha mãe arrumou para mim, no Hospital de Monlevade, onde eu nasci, um estágio em análises clínicas, porque ela trabalhava no banco de sangue e ela tinha muita afinidade com o pessoal do laboratório de análise clínica. Vai, Sinara, para o laboratório de análise clínica, colher sangue, fazer... Aí, o que me agradou lá dentro? Foi fazer as análises de bioquímica, né? Glicose, colesterol, aí isso me agradou demais, né? Lá no tipo controle de qualidade. Mas, na hora que foi para urina, fezes, isso já não me agradou. Falei, não, isso não é para mim. E aí, isso daí também norteou, né, o que a Adriana falou, a gente fazer escolhas. Norteou, eu quero fazer indústria. E fui na graduação, terminei a graduação, depois fiz a habilitação, né, existia habilitação para a indústria, e fui decidir meu estágio. Meu estágio eu decidi por uma área que não tinha uma cadeira na faculdade. Eu queria coisa nova. Esse negócio de coisa que já existe não me agradava. Então, eu fui fazer... Estava fácil, né? Estava fácil, né? Mais ou menos. Isso. Não me agradou muito, não. Eu falei... Estava começando a falar de garantia da qualidade. Nem era gestão da qualidade, garantia da qualidade. Então, eu me candidatei para fazer um estágio. Fiz o estágio em Montes Claros, na Biobras, que fabricava insulina, estéreis, né, que é uma pegada que eu tenho também na área de medicamento, e na área de garantia da qualidade. Então, foi meu primeiro contato com a gestão da qualidade e que me instruiu um pouquinho na minha carreira. Então, depois, aí veio a minha oportunidade, uma das minhas primeiras oportunidades profissionais no Grupo Água de Cheiro, para trabalhar não com qualidade, mas com desenvolvimento e regulatório, né? Aí vamos dizer, onde que eu comecei assim, conhecer cosmético, desenvolver cosmético, e tracei a minha trajetória nessas 3 áreas: desenvolvimento, regulatório e gestão da qualidade. Que as pessoas acham que um fica em cada caixinha, e não é, porque essas 3 áreas elas têm uma aderência muito forte, porque, como diz Taninha, a nossa amiga Anvisa hoje ela não preocupa só com o produto, né, que você vai registrar, ela preocupa com o processo. Então, ela faz as 2 coisas.
Na área de cosmético, por que quando no registro eu tenho que enviar o licenciamento sanitário? Porque ela está preocupada também em aprovar um produto que tenha um processo que seja padronizado. Então, aí eu trabalhei nessas 3 áreas. Aí eu trabalhei com fitoterápico, fui dar aula, e entrei em 99 numa indústria de estéreis, aqui na região metropolitana, onde eu fui para a garantia da qualidade, supervisionar a garantia da qualidade, e voltei para a gestão, né? Saí do desenvolvimento regulatório, voltei para a gestão. E essa empresa eu fiquei 16 anos. Lá, eu me transferi da área de qualidade para a área de P&D e regulatório, fui a responsável técnica, e eu sempre pensava, quando eu fosse sair dessa empresa, eu falo que eu iria fazer minha carreira solo. E aí foi a ideia, né? Eu tinha 16 anos, entrei num acordo com a empresa, saí da empresa e criei a Pharma, né? E aí estou aqui na Pharma até hoje. A Pharma é onde você está hoje. Atualmente, você é diretora técnica da Pharma Soluções e Consultorias. Isso. O que vocês fazem lá? Qual que é o trabalho, mesmo diante dessa sua experiência, dessa sua trajetória, como que você consegue hoje trazer a solução, trabalho de consultoria para quem procura vocês? A Pharma não vende produto, né, gente? Ela não tem um produto cosmético, por exemplo, para passar no cabelo. Mas ela vende o serviço, né? O serviço técnico. Em 3 tríades, né? A parte da gestão da qualidade, com muito foco em Minas Gerais, em autorização de empresas das áreas de saúde, né? Desde medicamento, produto para a saúde, cosméticos, saneante, insumo químico, insumo farmacêutico. Então, toda essa parte. E aí vem o bloco da gestão da qualidade. E, colocado com isso, a gente tem a área que trabalha muito com treinamento técnico, validação de processo, né? E a gente faz muito auditoria interna nas empresas, tá? Aí vem a parte de desenvolvimento e inovação. E, assim, eu falo que eu tenho dentro de mim, às vezes eu sou muito assim estratégica, né? Muito um pé no chão, né? A Adriana fala muito isso, né, Adri? Mas tem hora que me dá aquela ideia na cabeça. Então, às vezes, muita gente traz para a Pharma um produto ou uma ideia, tá? E a grande pergunta que, às vezes, faço para a Pharma é o seguinte: eu consigo registrar esse produto? Em qual classe de produto que eu vou registrar na Anvisa? Porque, às vezes, existem produtos que, quando você pega a legislação, você não consegue definir. Então, você precisa, às vezes, consultar a Anvisa, fazer uma reunião, mandar um formulário para ver em qual classe de produtos aquele produto vai ser. Então, a gente é muito consultado aqui no Brasil, mas também no exterior, algumas empresas do exterior, porque tem produtos que, no exterior, é classificado como alimentos. E aqui no Brasil, para registrar, seria medicamento. Então, tem muito essa questão. Tem muito produto que é registrado como cosmético lá fora, que aqui seria registrado como medicamento. Então, tem produtos que lá fora tem uma classificação e aqui tem outra. Para vocês terem uma ideia, eu estou vivendo uma experiência agora com uma empresa de Israel. É uma empresa de kit de diagnóstico, produto para a saúde. Mas, dentro desse produto, desse kit, vem um pozinho que o paciente precisa ingerir. Lá em Israel, todo o produto foi registrado como produto para a saúde. Aqui no Brasil, o pozinho vai ter que ser registrado como medicamento. Então, acontece essas coisinhas diferenciadas. E aí, a gente vai muito para desenvolvimento e muito para alocar no registro e fazer o registro e ajudar no registro. E a gente tem também uma pegada. Eu não fiz direito depois da graduação de farmácia porque não tive tempo, mas, como o Dri falou, eu devia ter feito, né, Dri? E aí a gente tem uma pegada muito grande na questão também de recursos. A gente trabalha muito com os advogados.
na parte de recurso administrativo, né, frente a uma questão da Anvisa, porque muitos recursos na nossa área Anvisa, a gente precisa da pegada técnica, que os advogados não têm, né? Então, eu falo que eu escrevo a parte técnica e depois mando para eles para colocar o advoguês para eles poderem fazer. Então, em linhas gerais, é o que a gente trabalha. E uma outra coisa muito importante que eu sempre coloquei na minha cabeça, fazer a conexão das empresas, principalmente no meu estado, em Minas Gerais, fazer o mercado mineiro crescer. Então, às vezes, uma empresa não tem o serviço, mas outra vai poder fornecer o serviço. Então, vai haver o quê? Uma parceria. Tentar fazer parcerias, trazer parcerias. A Farma não ganha nada com isso, tá? Muita gente me consulta e fala assim, Sinara, onde que eu vou fazer isso? Com quem que eu possa fazer isso? Então, eu sempre procuro. E a Farma tem alguns parceiros na área analítica, na área jurídica, né? A gente trabalha com alguns parceiros, algumas empresas parceiras em Minas Gerais, algumas empresas em São Paulo, tá? E que a gente pode resolver fazer uma solução para a empresa. Você deu um panorama atual do seu trabalho, do segmento da área que você trabalha junto com a Farma, mas voltando lá no início da sua fala, quando você falou que as empresas te procuram, às vezes, para análise de qualidade. Qual que é o desafio da empresa hoje quando a gente fala de qualidade? E a gente vai ouvir mais tarde. Eu acho que o grande desafio é pessoas, é gestão de pessoas. Vocês vão ver na minha palestra que eu vou trazer a regulação. E esse processo, pessoas, recursos humanos, esse processo é auditado tanto por órgãos certificadores de qualidade, quanto também pela vigilância sanitária. Então, não é aquela coisa, porque eles acreditam que as pessoas é que vão fazer um produto de qualidade, é que vão padronizar um processo. Então, isso tem muito a ver. Por isso que eu trouxe esse tema. Quando o Filemon e a Taninha demandaram, eu pensei muito nesse tema, na questão de gestão de pessoas. É o desafio quando eu audito empresas. A gente vê empresas que não têm nada nesse nível, que estão começando, e empresas que já estão bem maduras em relação a essa questão. Seria o primeiro gargalo da empresa. Porque se as pessoas não comprarem a ideia, se as pessoas não comprarem a ideia da empresa, né, do propósito da empresa, nada vai acontecer. Nada vai acontecer como tem que ser. As pessoas que fazem o processo, as pessoas que fazem o produto. Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar as pessoas para a gente ter, lá na frente, um produto de qualidade. Essa é a minha visão. Agora, com relação à ligação entre empresas, entre profissionais que você citou também, às vezes eu nem ganho nada, é só mesmo para poder fortalecer a indústria. Isso já é comum ou ainda falta essa percepção de uma empresa que colabora, de profissionais que atuam juntos? Não, isso às vezes é comum. Às vezes a gente não consegue, na primeira tentativa, achar a solução, mas aí a gente vai conversando com um, conversando com o outro, e aí a gente consegue trabalhar. Eu tenho muito isso forte na minha vida. E uma outra coisa que eu tenho muito forte no meu pensamento é que o conhecimento ele não é para ficar com a gente. A gente não vai levar o conhecimento depois que a gente passar para outra vida. O conhecimento ele é para ser compartilhado com as pessoas, né? Então, eu acho que... e nessa rede de empresas, nessa rede de profissionais, a gente consegue desenvolver, a gente consegue melhorar muito a questão da indústria no Brasil, que é muito importante, né? Na pandemia, a gente passou muito... A gente não teve problemas, às vezes, para alimentação, né? Mas a gente teve problema com máscara, né? Com falta de kit, diagnóstico, né? Então, a gente tem que desenvolver a indústria desse país. Você citou 2 pontos que vão muito além da parte técnica do conhecimento acadêmico, gestão de pessoas e relacionamento. Mas sempre foi assim, com uns 30 anos de experiência, quando você começou, foi lá para Montes Claros? Olha, sempre foi assim? A Sinala sempre falou igual papagaio, né? Minha mãe falava que eu tinha que ter uma tomada para me desligar. Então, eu sempre fui uma pessoa que tive
facilidade de relacionamento, né? De conhecer as pessoas, de conversar com as pessoas. Eu venho de 2 famílias muito grandes, né? Dos meus pais, e que são aqueles que sentam na mesa para tomar café da tarde, para bater papo. Então, eu sempre tive isso. Eu fui criada nesse contexto. Então, eu nunca tive grandes dificuldades. Talvez, no início da minha carreira, eu era muito assim. Eu queria que tudo fosse do meu jeito, entendeu? Da minha forma. E como a Adri falou, né? A gente vai se adaptando, né, aos processos. Então, eu acho que a minha vida profissional me ajudou também a ser mais, como é que chama? Colaborativa com as pessoas. Essa questão de não reter o conhecimento, de fazer concessões, né, quando as pessoas, quem trabalhava comigo, né? Como, por exemplo, quando você trabalha com gestão da qualidade, você não pode ser ferro e fogo, você tem que fazer muitas concessões, você tem que avaliar o risco de uma mudança, porque, às vezes, você fala assim, não pode. Mas não pode por quê? Aí a gente tem que chegar ao porquê das coisas, avaliar o risco da mudança. Então, assim, a minha vida profissional me fez aprender nesse aspecto. Mas o mercado sempre absorveu bem essa sua característica de um relacionamento mais solto, essa facilidade de se relacionar, essa questão da sua percepção da importância de gestão de pessoas dentro da indústria. O mercado sempre absorveu? O mercado, em determinados... Por exemplo, a gente vai falar assim, no mercado de medicamentos, de produto para a saúde, isso está mais consolidado. No mercado cosmético, né, que a gente está trabalhando, no mercado de saneante, de insumos, a gente precisa consolidar algumas coisas. Mas o mercado, hoje, ele começa a visualizar essa necessidade. Ele começa a trabalhar essa questão. Talvez por uma questão regulatória, mas ele vai colher muitos frutos quando fizer isso, quando uma empresa trabalhar dessa forma. É um futuro? É uma tendência? A gente conversou com a Natália aqui. Ela falou que a sustentabilidade já é uma realidade. Eu acho que tem que ser uma realidade, porque, se não for uma realidade, é o que eu falei. A gente não vai conseguir padronização, a gente não vai conseguir melhoria de processo, entendeu? Então, isso, eu acho que já é uma realidade. Dentro da Pharma, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam para poder ajudar, para poder atender às necessidades, às demandas que os clientes levam para vocês? A nossa Anvisa, ela é muito mutável, né? Ela muda de um dia para o outro. E isso, a gente sempre tem que estar antenado com as mudanças e como que a gente vai trazer o serviço para poder ajudar as empresas. Tá? Então, hoje, assim, a gente está falando já de validação na indústria cosmética, mas vem aí um passo, por exemplo, que é o gerenciamento de risco. Todo mundo acha que é mais uma chatice que a Anvisa vai arrumar, mas não. Gerenciamento de risco vai trazer grandes oportunidades de negócios para as empresas, vai refletir positivamente, porque quando você gerencia o risco do seu processo, não é mais aquela coisa, pode ou não pode, eu posso fazer ou não posso fazer. Eu vou determinar quais são os riscos e o que eu vou poder fazer ou não. E como que eu vou fazer? Eu posso até fazer e mitigar os riscos e conseguir lá na frente, conseguir padronizar, qualificar o meu processo. Mas é muito mais dispendioso, custa muito mais fazer para tentar corrigir lá na frente. É melhor já se adequar nesse início. Exatamente, com certeza. E as pessoas, os clientes que te procuram, têm essa consciência? Eles são abertos a essa mudança já no início, ou ainda tem muita gente que bate cabeça? O brasileiro não gosta de planejar, né? O brasileiro gosta do produto pronto lá. E eu falo com uma palavrinha mágica, é o planejamento, né? A gente tem que planejar a questão do pré-projeto, a questão de especificar bem uma matéria-prima, de desenvolver bem um fornecedor. Tudo isso vai trazer um produto lá na frente de melhor qualidade, né? O brasileiro não tem na sua característica, na sua essência, planejar. O brasileiro está aprendendo a planejar, né? Porque, se a gente não planejar, a gente não vai conseguir se adequar à realidade do mundo, né? É isso.
Qual o primeiro passo, então, desse planejamento? Eu acho que é ter consciência de que, se a gente planejar bem, se a gente trabalhar bem as pessoas, planejar bem, a gente vai conseguir ter um resultado positivo lá na frente. Para a gente encerrar, qual é a sua perspectiva de futuro? Como que você avalia o mercado da indústria de cosméticos para os próximos anos, a curto prazo, médio e longo prazo? Todo mundo fica assim, a vigilância... Já vem esse povo chato da vigilância, né? Poder feito no meu trabalho, né? Todo mundo, às vezes, tem essa visão. Eu acho que eu sempre falo que a vigilância é um mal necessário. E as regulamentações da Anvisa, elas às vezes trazem grandes oportunidades para as empresas, tá? Então eu acho assim, as empresas têm que fortalecer. Eu tenho que cumprir a legislação, mas o que eu posso tirar daquela legislação uma boa oportunidade para a minha empresa? Tá? Você pode vencê-la, junte-se a ela. Olha só, eu tenho uma experiência, só um minutinho, eu tenho uma experiência prática. Eu recebi uma reclamação de saque de um produto, tá? Que ele estava dando efeito colateral nos pacientes que tinham uma doença rara. E aí nós fomos era um hospital, um cliente, e aí essa reclamação gerou um novo produto. O produto já está registrado na Anvisa, já está no mercado. Então, assim, tá vendo? Às vezes, uma coisa que a gente pensa que no início é ruim, ela, no final, pode se tornar uma coisa muito boa, uma coisa excelente. Recalcular sempre, né? Com certeza. Sinara, muito obrigada. Obrigada pelo ensinamento, pela participação.